nyari jauh nih ketupan nih kepencar moy pacau ini yang kan de moy nak congresso na vai tá em kan a paz do Senhor, os amados. Eu sou o pastor André Ticuna, lá cidade de Tabatinga, aldeia Maria Sus. Graças a Deus, louvamos a Deus, né, que nós estamos participando desse congresso, segundo congressos indígenas de 2019. Nós estamos muito felizes o resultado do trabalho do congresso, né? A felicidade maior que nós temos que ter novos pastores, missionários que vão enfrentar para dirigir as nossas igrejas nas aldeias, assim como outras etnias, etnia Sanumar, etnia Matiz. Graças a Deus que o evangelho está expandido. Vamos orar junto, né? Para que nós levar essas boas novas, esse evangelho para outras pessoas, para outras etnias, né? E expandir esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Para que nós vê o resultado do trabalho. Essa é a missão. Amém? Então essa é a minha breve palavra. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. No maga pa cawe negeri pa cawe jaga nyama e nguneng wari pencer mau tu panai gagu. Eu cumprimento a todos os irmãos que estão neste momento, né, assistindo esse momento de diálogo e de conversa, né? Eu sou o pastor Eli Ticuna, da etnia Ticuna, da região do Alto Solimões, estado do Amazonas. E gostaria de compartilhar muito com vocês a respeito da necessidade de investir na parte de capacitação, de treinamento, de estudo da Palavra de Deus, visto que a demanda da evangelização é grande, é enorme, né? E está havendo uma grande colheita, né, na parte de evangelização entre os povos indígenas da selva amazônica. Tem missionários, tem pastores indo para as aldeias e novos trabalhos estão sendo abertos, novas igrejas estão sendo plantadas, e isso é uma grande alegria, porque é isso que Deus quer que façamos como igreja, de levar a palavra de Deus, né? Também neste evento que aconteceu na cidade de Maués, no estado do Amazonas, né? Na segunda conferência indígena de igrejas evangélicas indígenas. Foi muito bom porque houve frutos, né, do trabalho, do investimento na obra missionária por parte da igreja, né? Por exemplo, houve a consagração de 4 novos pastores indígenas, um da etnia Matiz, outro da etnia Sanumá e 2 da etnia Sateré-Maué. Então, isso alegra o nosso coração, pois podemos perceber que aqui nas tribos indígenas Deus está levantando líderes, Deus está levantando uma nova liderança para pastorear as igrejas, para dar continuidade ao trabalho de evangelização e pastoreio das igrejas nas aldeias. A partir daí, irmãos, a necessidade de uma escola bíblica, de um curso teológico, de uma capacitação continuada, tem que ter, precisa ter, é uma necessidade, e eu convido a participarem deste projeto, pois precisa. É bom evangelizar, é bom ganhar almas, Deus fica alegre, fica assim, mas não podemos descuidar a parte de discipulado, de ensino da palavra de Deus, porque isso fortalece a fé. Igreja fortalecida na fé é igreja produtiva, igreja que irá fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus aqui nessa região amazônica. Muito obrigado, meus amados irmãos, agradeço de coração. E orem, participem, contribuam com esse grande trabalho que é muito importante para o reino de Deus. Muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês que estão aí parando um tempo para poder assistir
né, um pouco do que temos conversado. Sou o pastor Alex, o diretor da Gemil, e, bom, temos tido uma experiência muito bacana, muito boa, abençoadora em Maués, e essa participação dos nossos irmãos de liderança indígena, e o Evangelho tem chegado, o Evangelho tem ido até eles, ainda tem muita coisa a ser feita, mas tem sido muito bom. Está aqui o pastor André, o pastor Eri Ticuna, eu particularmente já orei muito pela vida dele, e agora tenho o privilégio de estar junto, de conhecer. Isso é realmente um privilégio para alguém que foi mobilizador e intercessor, e hoje poder estar cooperando e estar trabalhando junto. E a gente vai bater um papo, conversar um pouco sobre a realidade indígena e os desafios que tem, como você pode participar disso. Pastor André, pastor Eli, muitas pessoas às vezes não têm um entendimento sobre as necessidades ainda indígenas, e existe ainda muitas tribos que precisam ser alcançadas, né? Tem línguas que ainda não tem nada da Bíblia, algumas que têm o Novo Testamento, o Evangelho de João, mas eles precisam ter o conteúdo bíblico inteiro, né? E isso é importante. E isso não se faz sem parceria. Qual é a realidade hoje de não alcançados, novas descobertas de tribos no nosso Brasil, ou então Peru, Colômbia também, né, que tem bastante? E quais são as realidades de hoje, os desafios de hoje em relação à pregação do Evangelho nesses lugares? Lá entre os ticunas e os desafios que ainda tem por aquele lado, são muitos, e quais são os que você hoje tem o conhecimento, pastor André? Bem, na parte Bíblia, né, que a tradução, louvamos a Deus que o Novo Testamento, os ticuna, já está completo. Então, o Antigo Testamento está incompleto ainda, mas quem sabe o 2021 já vai completar esse Antigo Testamento, para que possa, principalmente através na nossa língua, para que nós mesmos tem que pregar, né, para que os índios ticunas compreendam. Porque quando nós assim pregamos na língua portuguesa, às vezes a gente não compreende, né? Então, graças a Deus que tem uma Bíblia que já tem tradução na nossa língua, né? Como Novo Testamento e Antigo Testamento incompletos, né? E quando nós pregamos na nossa própria idiomas, os ticunas, os indígenas compreendem o que Deus está falando conosco através. Então, para mim, isso já é uma grande necessidade, um desafio para nós, né? Então, por isso, nós, como eu, pastor André Ticuna, trabalhando dentro da minha aldeia, eu estou vendo a grande necessidade, né? Enquanto o Antigo Testamento falta a sua complementação. Então, os ticunas têm parte da Bíblia. Tendo já o Novo Testamento, dá para ajudar bastante. Sim, né? já tem. Mas o bom se eles tivessem tudo. Mas não é uma coisa fácil também. Isso. Uhum. E hoje, pastor Eli, as tribos hoje que tem, ou as etnias que ainda faltam realmente Bíblia, são muitas, são poucas, até onde tem chegado, né, a tradução? Ainda é um grande desafio, né? Por causa de quê? Porque os pioneiros na tradução da Bíblia para línguas indígenas eram missionários norte-americanos ou missionários da Europa, né? Acontece que nos últimos 20 anos, esses missionários que trabalhavam nas aldeias, tanto na tradução, tanto na evangelização, eles foram retirados pela FUNAI. A FUNAI radicalmente criou uma lei de retirada de todos os missionários estrangeiros que atuavam em áreas indígenas, né? E quando eles foram embora, eles foram retirados, houve essa lacuna na área tanto de dar continuidade à evangelização às tribos e aldeias não alcançadas, e também na área de tradução da palavra de Deus, né? Agora, recentemente, há 5 anos, está surgindo esse despertar da igreja brasileira, juntamente com a igreja indígena, né? A questão a questão de que hajam
pessoas, né, treinados e preparados para a atividade da tradução da Bíblia para as línguas indígenas, onde ainda falta, né? Porque é importante, é necessário, né? Porque os indígenas têm a sua própria língua, têm o seu próprio idioma. Se eles forem serem ensinados na língua estrangeira, eles vão ter pouca compreensão da palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela for escrita na língua materna, haverá uma maior compreensão com profundidade da palavra de Deus. A partir dessa necessidade, então, podemos dizer que há sim necessidade de novos tradutores, de missionários para evangelizar, né? Isso é um desafio. O outro desafio é com relação à questão da obra missionária, porque a obra missionária entre os povos indígenas basicamente é uma tarefa inacabada. A tarefa da evangelização dos povos indígenas não terminou. Nós temos, segundo os dados da AMTB, né, que é a Agência da Missão Transcultural Brasileira, segundo os dados que foram levantados por eles, hoje nós temos 121 grupos étnicos aqui no Brasil considerados como não alcançados. Entre eles estão os isolados, que é um grande desafio muito maior ainda por causa da lei federal que impede o ingresso de missionários evangélicos nesses grupos considerados isolados. Mas a gente não pode, assim, a gente não pode pensar que por causa dessa dificuldade, né, por causa da lei, a gente se sentir que não dá para evangelizar. Nós temos que buscar estratégias, nós temos que buscar como fazer, porque esses povos indígenas menos evangelizados, a gente não pode deixar que eles continuem sem a evangelização, porque eles estão morrendo, eles são esquecidos, são grupos minoritários, eles podem ser grupos extintos por causa de quê? Por doenças, né? Muito suicídio no meio deles, casamento entre família, tudo isso enfraquece uma etnia, um grupo minoritário. Então eles precisam conhecer o evangelho que transforma, eles precisam ter contato com outras etnias para fortalecer o seu grupo étnico, né? Então o desafio da igreja é isso, de ir até eles, enviar missionários ou investir nos missionários indígenas, a fim de que esses grupos considerados hoje isolados, eles conheçam o evangelho que liberta, o evangelho que transforma a vida, né? E o evangelho também não é destruidor de culturas, como muitos pensam, né? Muitos pensam que o evangelho acaba com a cultura, destrói a cultura. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, o evangelho ele preserva a vida da pessoa, preserva a cultura da pessoa e a pessoa se torna mais digna de um ser humano e principalmente como criatura de Deus, né? Então é isso os desafios no campo missionário indígena. São muitos, né? Mas também a gente tem tido, né, como o André, os ticunas, que são indígenas alcançando indígenas. Exatamente. Então isso aí a lei já não se aplica. Se um indígena alcança outro indígena, a lei já não se aplica a eles trabalhando, né? Então é por isso que, além de salvação no meio indígena, é necessário que eles tenham a consciência de que eles são missionários. É verdade. Eles não são só para ser alcançado, receber os recursos, mas eles devem ir ao campo e compartilhar o evangelho a outras pessoas. Os ticunas têm feito isso, tem acontecido, né, de alcançar outras culturas, outras etnias, e eu acho que o resultado da consagração de dois pastores de outras etnias que foram alcançados por uma outra etnia. E isso é importantíssimo, né? Isso é importante, né? Porque, por exemplo, há mais ou menos 20 anos atrás, houve um despertar da igreja ticuna, evangélica ticuna, da parte dos pastores, dos missionários ticunas, né? Porque
No passado era difícil porque por causa do desconhecimento da palavra de Deus, um grupo étnico se torna orgulhoso, etnocêntrico, acha que é melhor que a outra etnia, então não se aproxima do outro, muito pelo contrário, tem guerras, tem brigas e não há uma amizade. Mas por causa do Evangelho, por exemplo, hoje, a tribo ticuna, somos conhecedores do amor de Deus, sabemos que somos abençoados por causa do Evangelho e a gente não pode se acomodar, né? Nós temos que levar essa bênção, esse amor de Deus, essa salvação para outros grupos étnicos, né? E também porque o Evangelho transforma a gente. A gente, sem Jesus, a gente odeia as pessoas, a gente não quer as pessoas, a gente não ama as pessoas. Mas com o Evangelho, a gente passa a amar, a aceitar o outro e ajudar o outro. E a partir desse princípio, do amor de Deus, então, a gente pensa no outro e a gente vai à procura deles, faz amizade, compartilha a bênção, o amor de Deus, né? Fala de Jesus e por sua vez eles veem em nós o que a gente chama de testemunho. Eles percebem que a gente é diferente, né? Por causa do Evangelho. Então eles desejam esse Deus, esse amor. E eles acabam entregando suas vidas a Jesus. O Evangelho acaba sendo anunciado no meio deles. Amém. Na verdade, irmãos, são vários desafios. Você pode ser um missionário, um tradutor da Bíblia, jovens que estão ouvindo. Você pode gastar a sua vida por algo que realmente vale a pena e serve para a eternidade, glorificando a Deus com sua inteligência, sabedoria, os seus recursos, para que outros sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. O pastor André foi alcançado para Cristo, mas eu tive convicção do meu chamado e resolvi largar tudo e ir para a base missionária através dele, através da missionária Marta, quando foram na minha igreja, lá no Poço de Jacó, em Campo Grande, pastor Jessé Belloni. E eu tomei a decisão naquele momento de entregar minha vida para a obra missionária. Então fui alcançado por eles também, para que hoje, né, eu possa estar cooperando. E ele te alcançou. Olha como que é o reino de Deus. Então é importante você participar disso. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pastor André, uma última palavra. Muito obrigado. Eu abraço para toda a Igreja Metodista Wesleyana. Obrigado pela contribuição, colaboração comigo. Sei que eu tenho 8 crianças, esse daí para alimentar todas as crianças. Muito obrigado, abraço para todas. Pastor Eli é um colaborador, é um homem do reino, né, pastor Eli? É verdade. Apesar dele não ser da nossa denominação, mas ele coopera demais, né, com a nossa denominação também, tem sido uma bênção em nossas vidas. Uma palavra. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estarmos juntos dentro desse trabalho que é do reino de Deus e é gratificante, realmente é uma alegria poder servir e abençoar muitas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meu irmão, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e que você possa ser a resposta de Deus para os povos indígenas, com a sua contribuição, com a sua oração e quem sabe como um missionário ou um tradutor da Bíblia no meio deles. Um grande abraço, fique com Deus.